Gente, eu tenho a honra e o orgulho de contar para vocês que essa temporada do podcast Roberta Comunica Elas Transformam é apresentada pela Usaflex, marca de calçados femininos cada vez mais engajada com as causas das mulheres. Muito além de produzir calçados e bolsas que garantem o conforto que a gente já não quer mais abrir mão, a Usaflex está comprometida em criar oportunidades para que a gente ocupe espaços que até pouco tempo a gente não conseguia ocupar. E isso já acontece, inclusive, dentro da Usaflex, onde a presença feminina só cresce, e especialmente em cargos de chefia. Esse movimento pela igualdade, vocês também podem perceber nas campanhas da marca, com discursos cada vez mais engajados em dar poder às mulheres através da moda. Então, quando você escolhe um calçado ou uma bolsa da Usaflex, você está comprando um produto que vai te assegurar liberdade, estilo, saúde, conforto e confiança para conquistar aquilo que você quiser. O meu convite é para que você experimente os lançamentos da Usaflex em uma das 254 lojas espalhadas pelo Brasil ou compre online pelo site usaflex.com.br. Fica com a gente até o finalzinho desse episódio porque eu tenho um presente especial para quem é fã da marca e também adora boas conversas. Eu tenho o maior orgulho em poder dizer que essa dupla que eu recebo hoje é minha amiga e parceira. Nós nos conhecemos nos jobs da vida e engatamos uma amizade muito linda e verdadeira. Elas me ensinaram que trabalhar com quem a gente gosta e admira não é só possível, como gera muito mais resultados e conexões reais. Agora, olha só como a vida é mesmo sobre lidar com imprevistos. E se você conhecesse um grande amor, precisasse mudar para um estado bem longe do seu e, ao mesmo tempo, tivesse que administrar o negócio dos seus sonhos à distância, foi o que a Rose precisou fazer em plena pandemia. E ainda bem que para isso ela contou com a filha, a engenheira química Júlia, que acabou descobrindo uma nova paixão, a moda. É essa história de parceria, cumplicidade e muitos perrengues que a gente vai conhecer hoje neste episódio do podcast Roberta Comunica, temporada Elas Transformam. Sejam muito bem-vindas, gurias! Obrigada, Roberta. Que honra estar contigo nessa conversa. Muito feliz. A honra é toda minha. E, gente, para quem não conhece essa história, a Rose e a Júlia são mãe e filha e empreendedoras que estão à frente da franquia da Hering em Novo Hamburgo. E agora, gurias, me contem como vocês estão depois de um ano super desafiador, em especial para quem trabalha no comércio. Me contem aí, como é que andam esses corações e essa vida maluca. Olha, o coração agora que chegou dezembro tá um pouco mais aquecido, né? Porque a gente espera um retorno muito bom e a gente trabalhou muito esse ano para que esse retorno acontecesse, né? Então, a gente espera um retorno do consumidor, né? Para o ponto de venda. E como eu falei para a mãe na semana passada, a gente não vai plantar nada agora, a gente só vai colher o que a gente plantou ao longo de todo o ano, né? Então, eu tô um pouco tranquila, assim, em relação a dezembro, eu acho. Eu já estou um pouco ansiosa, vou dizer assim, que pelo fato de estar à distância, hoje, excepcionalmente, estamos juntas. É um dia que eu cheguei aqui no sábado e fiquei fim de semana, estou ficando uns dias a mais para verificar em loco se está tudo ok, né? Mas assim, fico muito à distância, eu tinha ficado mais de um mês sem vir para cá, e aí essa distância gera ansiedade. E essa ansiedade é que eu tenho que administrar, né? Hoje eu não estou à frente da loja e eu sou uma pessoa muito controladora, gosto de ter tudo nos mínimos detalhes e isso causa em mim um pouquinho de sofrimento que eu tenho que saber lidar, né? Estou aprendendo a lidar com essa ansiedade. Porque realmente o mês de dezembro ele é aquele vale tudo, né? É aquele mês que é tudo ou nada, que a gente vai para frente com toda a garra, toda a confiança, com toda a vontade, né, de fazer acontecer um mês legal. Então, a gente está assim, com ansiedade e, ao mesmo tempo, felizes, porque o retorno do cliente está acontecendo. Isso a gente pode dividir já com vocês que esses primeiros dias de dezembro foi muito bom. E a gente está sentindo já que o cliente perdeu um pouco aquele medo, né, de vir para a loja. Isso para nós faz toda a diferença, né? Tanto que a campanha da Hering esse ano Chega de Saudade, porque a gente vai poder se abraçar nesse final de ano, né?
Então, feliz por tudo que está acontecendo. Felizes e cansadas também, gurias, porque Sim. eu chego em dezembro, assim, eu tô super pilhada por conta desse projeto lindo que a gente está construindo, mas ao mesmo tempo também louca para chegar nas férias e dar aquela desligada, assim, pisar na areia, curtir um mar. Sim, eu acho que a gente fica dezembro muito eufórico, assim, com essa questão de ter mais movimento, de ter equipe maior, porque a gente se prepara muito para esse momento, né, no comércio. Então, a gente tem pessoas a mais na equipe, tem horário estendido, mas, assim, com certeza, dezembro eu desmarco todas as minhas coisas que eu tenho para fazer, porque dezembro eu só trabalho, né? Eu faço aula de alemão, então já cancelei dezembro a aula de alemão. Meu curso de costura não vai ter em dezembro, então, tipo assim, dezembro é exclusividade, assim, a gente trabalha, só trabalha. Mas é gostoso, porque é algo que a gente plantou, né? A gente já tava o ano inteiro plantando dezembro, desde outubro, acho que antes, né? Quando a gente fez a compra da coleção, era setembro, eu acho, agosto, setembro, e a gente já pensava no Natal, que não podia faltar produto no Natal, porque ano passado a gente viveu um momento muito tenso de falta de mercadoria, né? Falta de matéria-prima na fábrica, falta de tamanhos na loja, falta de referências importantes, assim. E para esse ano a gente tentou se munir de todas as armas possíveis para que não faltasse isso tudo, né? Então o Natal ele não acontece só em dezembro, ele acontece desde o último trimestre, praticamente outubro. A gente já está falando de Natal na companhia, já tem convenções de Natal, já tem novembro intensifica, e aí a gente já vive o Natal muito antes, né? E eu acho que também isso gera mais ansiedade, que a mãe estava falando, né? A gente fica numa expectativa. A gente se preocupa muito, e a companhia também, enquanto franquia, né, e franqueados e franqueadora, ela nos traz muito essa motivação, né, de dezembro. Então, a gente teve treinamentos, convenção agora em novembro, e nós fizemos um treinamento interno também com a pessoa que a gente escolheu da nossa região aqui, um treinamento de vendas motivacional. Então, assim, não tem ainda esse cansaço, sabe, Roberto? A gente está no gás total, sabe? Estamos no, vamos dizer assim, 100%, né? No topo, né? E, assim, cada cliente que entra é, assim, motivação para atender, né? Porque o nosso cliente, ele está muito carente desse atendimento físico. Isso é uma coisa importante de se colocar. Olho no olho. E aí a gente se preparou muito para isso. E está acontecendo, sabe? Do cliente vir tranquilo para fazer as compras. E nós estamos a mil, assim, sabe? Felizes por estar atendendo e suprindo as necessidades do cliente, podendo dar essa consultoria nesse momento e com toda a motivação possível. O cansaço vai bater lá no dia 25. Dia 25. Quando o Papai Noel chegar, vocês vão estar aqui, né? Já na capa da gaita, como a gente fala aqui no Sul. E de preferência dia 26, pé na areia, né? Isso aí. Com certeza. E, gurias, como eu conheço o histórico de vida de vocês, e eu quero trazer isso também para essa nossa conversa, esse momento tão diferente e especial que vocês duas estão vivendo e que a Rose está vivendo à distância é uma construção de alguém que se doou a vida inteira para o comércio, né, Rose? Tu foste uma lojista, alguém que está sempre ligado nesse universo há muitos anos. Como é que está sendo para ti experienciar isso nesse formato de tu estares longe e de ter a Júlia tocando o negócio para ti e a experiência da franquia em si? Como é que vocês estão vivenciando isso? Sim, como tu falou, Roberta, são quase 30 anos de varejo, né? Eu passeei um bom tempo desses anos no varejo infantil. E aí, a partir de 2015, é que eu comecei no varejo adulto e com a marca Hering. Então, é um caso de amor desde 2015. Antes até. Até antes, porque antes eu trabalhava com a Hering Kids. Mas o despertar mesmo para ser franqueado, e o sonho de ser franqueado, despertou muito em 2015.
E aí que eu vim para Novo Hamburgo e a gente tinha já a loja com 100% da marca, né? Já trabalhávamos com a Hering. Tu és de Rolante, né, Rose? Tu tinhas comércio em Taquara. Eu comecei lá em 95, eu comecei a Criança e Companhia em Rolante, uma loja infantil, e trabalhei por muitos anos nesse segmento. Depois eu abri em Taquara também a filial da Criança e Companhia. Então, ali, entre Taquara e Rolante, soma-se 25 anos, mais ou menos, de comércio infantil. Então, a Júlia foi criada praticamente dentro da loja e a partir dos 12 anos ali, ela já me ajudava com os clientes, ela já dava o ar da graça na loja. E já tinha um talento para coisa, então. Já. Ela tem muito talento, eu, como mãe, assim, eu sou suspeita, mas, assim, a Júlia tem uma parte da comunicação dela e do relacionamento. São duas vertentes muito fortes na Júlia, tu conhece ela, tu pode me dizer, né, Roberta, que a comunicação dela é muito boa, ela tem um carisma muito grande no vídeo, na fala, e o relacionamento com as pessoas é algo, assim, que sempre me chamou muita atenção. Né? Ela foi para a área química porque aconteceu várias coisas que levou ela para esse caminho, né? Que ela é técnica química, depois fez a engenharia química, mas enfim, sempre ela foi dentro dessa área química, ela sempre foi a diferente, a que apresenta os trabalhos, a que fala, a que, né, se comunica muito. Eu acredito que, claro, tem a parte que o pai dela é muito relacionado, ele tem essa desenvoltura de se dar muito bem com as pessoas, né? Mas tem também muito da loja que ela foi criada praticamente dentro da loja. E aí ela não tem medo de conversar com as pessoas, ela tem assunto, ela desenvolve bem os assuntos. E isso aí eu acho que ela traz muito desse período que ela teve desde os 12 anos trabalhando na loja, né? Então, ela sempre teve me ajudando e tal. Depois disso, assim, ela não quis mais saber de comércio, ficou muito tempo fora também, né? Acho que a partir dos 18 até os 26 ficou fora da loja, né? Tá, fora mas do deixa comércio. Que essa parte eu conto. Mas, assim, para mim, voltando à tua questão que tu me perguntou, né? É desafiador trabalhar à distância, né? E, ao mesmo tempo, eu penso, assim, que a vida pôde me proporcionar conhecer outros lugares, né? E em conta desse amor, né, do meu marido, que é o Ademir, que é engenheiro civil, a gente tem, assim, um relacionamento muito bonito, a gente se ama muito e a gente não quis ficar longe um do outro, né? Então, começou lá em 2017, quando a gente foi para o Rio de Janeiro, aí ficamos um ano no Rio de Janeiro, aí voltamos, e aí, quando veio o convite para o Mato Grosso, é que balançou mais, né, a base, porque a distância realmente ficou grande, né? Aí eu precisei tomar umas decisões mais fortes, né, no sentido de ter alguém aqui na frente à loja que me representasse melhor, né? Não só um gerente, mas assim uma pessoa que me representasse. E aí foi que aconteceu de também nesse período de pandemia, foi tudo assim meio junto, né? Ali o convite, veio a pandemia e aí veio o convite para ser franqueada a Hering, né? Eu vi como uma oportunidade muito grande, porque sendo franquia, a gente tem muito estruturada uma loja, né? Quanto a VM, a forma de gestão da loja. Quando a gente fala em franquia, tem muitas pessoas que veem muitos lados negativos. Eu e a Júlia, como franqueadas Hering, a gente só tem visto coisas boas, porque a Hering é assim uma empresa que ela olha muito pelo franqueado, né? Então, a gente viu assim como uma oportunidade muito grande, porque tem muitas coisas processos muito estruturados, que me deixou mais tranquila, né? Que sendo uma franquia, eu teria assim como coordenar melhor as coisas à distância. Ter um suporte maior. Ter o suporte da franqueadora perante compras, atendimento na loja, o VM, que é muito importante, né, que é a parte da loja, como os produtos estão expostos e tudo. Eu achei que isso tudo veio para melhorar muito.
E essa jornada ela é muito solitária, né, Rose? A gente conversou muito sobre isso e tu sempre trazia essa parte que é um pouco complicada para tu mesma ter que gerenciar tudo. E quando tem o suporte, um guarda-chuva, assim, que vem com essas alternativas e que tem a troca, a Júlia também contou do grupo de WhatsApp entre os franqueados, que é da onde sai também um suporte muito legal. Então, isso são vantagens que para vocês fazem muita diferença. Sim, faz diferença pelo fato de não estar todos os dias aqui e para facilitar a questão da Júlia, que a Júlia é uma engenheira química, ela não tinha conhecimento na área de gestão de pessoas, que é o que ela desempenha hoje na loja, que é a parte física mesmo, de estar com a equipe, de motivar a equipe, de controlar as metas da equipe, né? Então, ela não tinha essa parte. E aí, esse suporte vem muito da franqueadora. E aí me deixou mais tranquila para ficar à distância. E aí a gente aceitou o convite e só aceitaríamos, essa é a nossa condição entre eu e o Ademir, nosso combinado, de quando for para mudar, que mude nós dois, nunca um e outro, porque a gente não consegue ficar longe um do outro, né? A gente quer ficar junto, e se não ficar junto, então não é para ser. Então, aí foi muito dialogado e chegamos à conclusão que daria para ir. E fomos experimentar o Mato Grosso. E acabamos ficando 1 ano no Mato Grosso, inclusive. A reinauguração da loja foi em 3 de setembro de 2020, né? Eu vim do Mato Grosso para fazer a reinauguração, que tu mesma estava aqui na loja, né, Roberta? Eu vim do Mato Grosso para fazer tudo e fiz muita coisa à distância, né? Porque a partir de julho, que a Júlia entrou, a partir de julho de 2020. E aí ela pegou a transição, só que eu ia monitorando e tal. E para a reinauguração eu vim presencial, né? E para ti foi um aprendizado também, Rose, essa questão do lidar com a distância, de aprender a usar as ferramentas de trabalho à distância, como muitos de nós tivemos de aprender também, mas para o comércio isso ainda é mais tenso, como tu falaste, tem toda a gestão da equipe, que o olho no olho, o estar junto ali faz muita diferença, né? Sim, e o mais interessante, assim, que a gente pode falar hoje, olhando para trás, é a pandemia. A pandemia pegou a gente lá em março, numa situação deixou a gente numa situação muito difícil. Eu posso te falar, assim, que eu sofri bastante com essa situação, assim, de não saber o que fazer, né? E em muitos momentos eu acabei ficando lá, junto com o Ademir, porque não podia, né? E entre ficar aqui e ficar lá, eu escolhi ficar lá. E aí mesmo, durante a pandemia, ali, o mais grosso da pandemia, eu fiquei à distância mesmo e deixei a loja na mão de funcionários, né? E pessoas competentes até a entrada da Júlia, né? Que foi em julho de 2020, né? E aí foi muito desafiador mesmo, porque não se muda, né, uma pessoa assim da noite para o dia, tipo eu, né? A parte mais virginiana, nata, né? Controladora, perfeccionista. Meu Deus. Júlia, me conta como que foi receber essa notícia, assim, da tua mãe, né? Então, minha filha, eu gostaria de te convidar para fazer parte deste projeto. Tá comigo não, né? Distância, estar na loja, eu ali contigo no celular. Me conta de como que tu recebeu esse convite. Então, eu me formei em fevereiro de 2020, né? E me formei em engenharia química e tal. E eu trabalhava na área que eu gostava, que eu era analista de meio ambiente no meio corporativo, né? Numa empresa que eu era funcionária e tudo mais. E aí, então, a mãe veio com essa... Só que eu tava já um pouco, assim, desanimada, sabe? Quando tu fica meio que não sabe muito bem para onde que tu vai, assim, sem muita perspectiva. Questionando as tuas escolhas, assim. E sem muita perspectiva também. Não era uma empresa grande, era uma empresa pequena, mas eu não via, assim, muita perspectiva de crescimento, sabe? Se eu fizesse, por exemplo, um mestrado ou uma pós-graduação, uma especialização, eu não via, assim, muito crescimento na minha área. Então, a mãe veio para mim, e eu já tava com esse sentimento, né? Não tinha falado para ninguém, deixei quieto, pensei, vou deixar correr um pouco, recém me formei, né? Agora talvez venha algo melhor e tudo mais.
E aí a mãe veio com esse convite, uma vez que ela foi me buscar na empresa, porque eu trabalhava, essa empresa era em Nova Santa Rita. Então ela vinha para Novo Hamburgo, passava, me buscava, a gente voltava a Porto Alegre, porque a gente morava em Porto Alegre na época. E aí, numa dessas andanças aí, a mãe disse, olha só, a Ering me convidou para ser franqueada e tudo mais. E aí eu acompanhava os trâmites lá da ida do Ademir, porque desde que eu me formei, na semana seguinte ele já foi para Mato Grosso, né? Sim. Ele já foi para lá e ficou. E a mãe tava nesse stand-by, assim, meio vai e volta, né? Não sabia muito bem o que ia fazer. Daí a mãe disse, pra virar franquia, eu só vou aceitar se tu aceitar vir trabalhar comigo. E aí eu pensei, meu Deus, né? Porque... Vamos abrir um parênteses, ela me disse um não bem redondo, tá? A minha primeira resposta reação foi não. Não, nem pensar, porque nem pensar. Quando eu fui fazer o técnico, eu sempre trabalhei na loja, né? Eu cobria Natal, eu cobria Dia das Mães, eu cobria Dia das Crianças, eu era faz tudo aquele, sabe? E aí, quando eu fui fazer o técnico, eu disse, não, agora eu vou seguir a minha vida, vou seguir o meu caminho, vou ter minha profissão, eu não quero. Quando a mãe abriu a outra loja de Taquara, acho que eu tinha uns 18 anos já, né? Uhum. E aí eu disse, tu tá abrindo essa loja pra ti, porque não é pra mim. Eu não vou cuidar de loja, porque não sei o quê. Aí tá, tô aqui mordendo a língua, né? Aí... Acontece nas melhores famílias. Daí minha primeira reação foi que não, né? Que eu queria... Mas um não na lata, sem pestanejar. E sem perspectiva de mudança de ideia, assim, sabe? E eu não era, assim, o que me motivava, assim, sabe? Eu não queria voltar. E aí, eu tinha minha profissão, eu tinha recém me formado. E aí, foi mais difícil, assim, porque eu fiquei pensando, o que os outros vão pensar? Tipo, eu me formei em engenharia química e vou cuidar de uma loja, sabe? Tipo, nada a ver com pastel, mas tudo bem, né? Aí, acho que quando eu descobri que a minha decisão já era essa, né? Depois a gente conversar bastante, definir o que... acho que levou mais de um mês. Tu deste o não na lata e aí depois foi dormir com isso, e foi pensando, e foi elaborando. Aí a gente conversou bastante, eu e a mãe, sobre como que seria a minha vinda para cá, quais seriam realmente as minhas atividades, né, e tudo mais. E uma coisa que foi bem importante para mim foi uma mentoria que eu fiz com um ex-professor meu, sobre carreira, realmente, né? O quanto estar aqui na loja fazendo esse gerenciamento ia contribuir para minha carreira, né? Como engenheira também, né? Porque, afinal, todo engenheiro, ele precisa saber um pouco sobre gestão de negócio como um todo, né? Planejamento estratégico, toda essa coisa arada aí. E gestão de pessoas. E gestão de pessoas, porque eu tive líderes que não sabiam gerenciar pessoas. E isso, para mim, era muito difícil de entender como que um gestor não sabe lidar com pessoas, sabe? Então, eu tive líderes muito bons e tive líderes que eu já disse que eu não quero ser igual, sabe? Então tu tinhas a oportunidade de aprender. Né? E de colocar na prática a líder que tu gostarias de ser, de repente. Isso. Pegando muitos exemplos, assim, dos líderes que eu tive, né? Então... nessa vinda para cá, aí tá. Daí eu descobri que, né, eu queria realmente vir para cá. Daí minha mãe disse, olha, eu quero que tu te escute, que tu diga, eu quero trabalhar na loja, porque depois tu não vai dizer que eu te obriguei, te amarrei no pé da mesa para vir para cá. Aí tá, ok, eu quero vir pra loja, né? Falei em alto, bom som, para todo mundo ouvir e tal. E aí tá, daí ficou um tempo, a gente ainda tramitou, eu não fui pedir desligamento de imediato, assim, porque a gente estava num momento muito incerto de pandemia, não sabia se a loja ia ficar aberta, ia ficar fechada, a gente não sabia o que ia acontecer. E aí eu fui, daí passou um tempo, um mês mais ou menos, chegou o momento, né, de pedir o desligamento. Fui falar com o meu gerente, e daí eu lhe disse, tu é engenheira química e tu vai gerenciar uma loja? Exatamente a pergunta que eu me fazia, sabe? Só que eu já tinha trabalhado tanto esse momento, assim, pensando como que seria e tudo mais, que eu disse sim, e essa é a minha decisão. E foi muito tranquilo, sabe? E depois, daí, eu tinha um contato bem grande com o diretor da empresa, né, o dono da empresa. Aí ele me chamou para tomar um café. Aí fomos tomar um café. E aí ele disse assim, Júlia,
essa é a decisão mais certa que tu tá tomando na tua carreira. E aí eu fiquei tipo, né? Ele contou um pouquinho sobre a história dele, que um dia ele também precisou tomar essa decisão e tudo mais. Então isso foi me encorajando um pouco, sabe? Aí tá, passado isso, caio eu de paraquedas aqui na loja, sem saber bulhufas, né, de como que eu tava o andar da carruagem. Mudamos pra franquia em setembro, minha mãe veio pra cá. Fora que agosto a gente já teve uns perrengues, né? A gente já teve uns perrengues de divergência de ideias, porque eu vim com uma ideia e daí depois no dia a dia foi totalmente diferente e foi indo, e a mãe dizia uma coisa, eu dizia não, mas tem que ser assim, porque não sei o que, né? Se tu quer, então tu vem fazer. E era tipo nesse nível, assim, sabe? Rolavam farpas de verdade, gurias. De Rolou verdade. choro, teve momentos tensos. Eu não sei aí como eu ainda tenho lágrimas nos olhos. Ai, Jesus. Mas foi muito, muito, muito difícil no início, porque eu também não estava muito aberta, assim, para ouvir a experiência da minha mãe, sabe? E acho que eu assumo, assim, tranquilamente isso, porque acho que foi um aprendizado muito grande, né? E nos primeiros meses eu já queria largar fora. Eu dizia, não, isso aqui não é para mim. Deus me livre. Tava eu já quase pedindo arrego de volta no trabalho. Porque eu pensei para mim, mas que coisa, né, que eu fiz. Não bastasse o choque geracional que existe, né? São sim. realidades diferentes, tem o fato de vocês serem mãe e filha, então lidar com essas diferenças e com essa relação que vai além, né, do chão da loja, tá aí no dia a dia. E a mãe no início também muito controladora, querendo relatório de tudo, querendo, assim, 1000 explicações, tipo, o que tava vendendo mais naquele dia. E eu, sabe, roupa. Mas tudo bem, a gente foi indo, foi aprendendo muito, porque com a mudança da franquia também tudo mudou. Mudou o sistema, mudou o comportamento do cliente, mudou modelagem, mudou, sabe? Então, era tudo novo para nós. E ainda é muita coisa. Por exemplo, a mãe hoje, ela tem domínio sobre o sistema que a gente usa, mas ela não passa a venda, por exemplo, no caixa, né? Então, não é uma tarefa que ela faz, é uma tarefa que eu faço. Então, a gente foi descobrindo muitas coisas aos pouquinhos, né? Tanto que esse Natal a gente tá bem mais tranquila. Eu acho que olhando o Natal do ano passado para esse Natal, a gente tá um pouco mais, assim... Pés no chão. Acho que preparadas mesmo seria a palavra, né? E deu para fazer essa divisão de tarefas, digamos assim, de uma maneira mais tranquila agora. Tipo, a Rose sabe o que dá para ela fazer de lá e o que vocês precisam tocar de Novo Hamburgo. Isso, e também outra coisa que foi muito importante foi o processo de coaching que a gente fez, eu acho que eu e a mãe, porque precisava a gente conseguir alinhar algumas coisas. Ela liberar um pouco do lado de lá e eu liberar um pouco do lado de cá, sabe? Então, não ia ter como a gente seguir se a gente continuasse no fight todo dia, sabe? Então, a gente foi indo, e daí, setembro, isso foi agosto. Setembro, teve a reinauguração da loja, a mãe veio pra cá, e eu, sem nunca ter feito, acho que um vídeo nas redes sociais, caí de paraquedas numa live de reinauguração, porque minha mãe teve uma crise renal. E aí, foi pro hospital, eu apresentando live e minha mãe fazendo cirurgia no hospital. Eu simplesmente deletei da minha mente que ela existia, porque senão eu não ia conseguir fazer. A minha Dinda foi pro hospital, cuidou dela, minha prima, todo mundo, e eu aqui com a Roberta, fazendo a tal da live de reinauguração. Lembra disso? Naquele dia também gravei um podcast com outro... Pessoal do Jornal do Comércio. Isso aí. Nossa, pensa que eu assim, ó... Eu não sabia o que eu fazia primeiro, porque eu trocou o sistema, trocou tudo, eu não sabia nem passar venda direito no sistema. Foi assim, caos na terra, instalado. E aí, só sabe que sobreviveu. Sobrevivemos. Aí, aos pouquinhos, a mãe também começou a ficar nervosa, porque daí trocou o sistema, trocou toda a questão do financeiro, que é a parte que ela é responsável,
trocou tudo. Assim, foi uma bola de neve que a gente foi rolando, assim, sabe? Mas aos pouquinhos a gente foi descascando os pepinos, né? E eu acho que o suporte também que a gente teve da nossa supervisora, ele foi muito importante, porque eu ligava desesperada para ela, dizia, pelo amor de Deus, o que eu tenho que fazer aqui, sabe? E aí foi indo assim, aos pouquinhos, tudo foi meio que se ajeitando, e aí agora acho que a gente tá um pouco mais preparado, assim. Mas não foi só flores, e não é só flores ainda, porque a gente ainda tem uns fight aí que a gente tem que lidar com eles. Mas eu acho que para mim o principal ponto assim de aprendizado foi realmente a questão com a equipe. Porque lidar com planilhas e coisas assim eu adoro, né? É meu chão. Então, o mais difícil foi aprender a dar feedbacks, corrigir algumas coisas, sabe? Porque alcançar o resultado por meio de outras pessoas que não seja tu, para mim é muito difícil, sabe? Tipo, se depender de mim, ok, eu sei do que eu consigo fazer, sabe? É uma coisa que depende de mim. Agora, eu colocar o meu resultado, que é uma coisa que precisa de mim, em mãos de outras pessoas, para mim isso era muito difícil. E ainda é difícil, não é uma tarefa fácil, sabe? Porque tu precisa controlar, tu precisa medir, tu precisa conversar, tu precisa dar o feedback, dizer, olha, vamos fazer assim, vamos fazer assado, conversar, corrigir cada pontinho, sabe? Para que cada vez mais seja mais tranquilo, né? Querendo ou não. Mas daí tu fala uma vez, fala duas vezes, daí tu na outra semana fala de novo. Então, isso para mim foi o aprendizado, sabe? Isso para mim foi a questão de lidar com a equipe, não só a questão da meta em si, mas também comportamental, a forma de falar, como que tu aborda determinados assuntos. Então, esse eu acho que foi o maior aprendizado, assim, de todos, para mim. Super me enxergo em ti. Eu, enquanto líder, também sempre tive uma dificuldade maior em conseguir gerir equipe, gerir pessoas. Delegar. Isso, delegar, e é isso que tu falou do resultado depender de outras pessoas e não só de ti. E, portanto, tu tem que ter essas pessoas do teu lado, elas têm que entender que somos uma equipe e a gente tem que buscar juntos isso, estabelecer essa relação de confiança, de parceria, mas também, né, saber o limite, assim, do quanto que a Júlia é queridinha, ela é legal, vai dar tudo certo, né? Eu acho que assim, é o mais desafiador para quem lida com pessoas. A mãe sempre diz que eu assim, ó, te dizer, a gente é uma dupla, porque eu sou o coração e a mãe é a razão, né? Quando eu preciso falar alguma coisa, assim, que seja um pouco mais duro, um feedback mais corretivo, digamos assim, né? Que eventualmente acontece, e para mim também acontece, porque minha mãe também me dá feedback corretivo. E eu acho que Na vida, né, Júlia? Eu dou o tapa de luva, assim, sabe? E a minha mãe é mais certeira, assim. Eu sou mais, assim, é com luvas. Né? Quem sabe a gente faz assim. Vamos tentar fazer assim. Eu vou te ajudar. Nananã. Sabe? E eu acho que isso também eu trago das minhas experiências com os meus líderes, sabe? Porque quando precisou ter um feedback corretivo, eu tive um na minha carreira toda, assim. E foi comportamental. E foi muito especial a forma como a minha líder tratou comigo, sabe? Então foi muito tranquilo, assim, tanto eu aceitar, porque eu acho que existe dois pontos, né? Eu sou responsável por aquilo que eu falo, e a pessoa é responsável por aquilo que ela recebe. Eu não posso ser responsável pelas duas partes, né? Então, assim, eu acho que ela foi muito cuidadosa com a forma com que ela falou, porque eu não tinha bloqueios, assim, em receber aquilo, sabe? Então, eu acho que isso foi uma forma que é uma forma que eu uso de que a pessoa receba aquilo exatamente como eu quero dizer, sabe? Porque existem várias formas de tu interpretar. Então, eu procuro ser o mais cuidadosa possível para que realmente a pessoa entenda o que eu quero dizer de uma forma carinhosa, de uma forma que não é para magoar, de uma forma que não é dizer, agora tu vai fazer assim porque eu quero que tu faça assim. Não, é para desenvolver ela como pessoa também. Porque
a gente está aqui, a nossa equipe é relativamente jovem, eu tenho 26 anos e a equipe eu sou a mais velha, tipo assim, né? Então, é para desenvolver elas também. E eu recebo os feedbacks da minha mãe também para me desenvolver. Então, existem várias formas de tu receber isso, né? E o comércio é sobre lidar com as pessoas, então o atendimento, esse relacionamento, ele tem que ser muito redondinho, tem que ser muito bom, acolhedor. Então, imagino que para vocês Sim. terem essa disponibilidade de quem está junto com vocês, também precisa ser muito trabalhado, muito conversado, e essa equipe precisa estar se sentindo bem no ambiente onde elas estão, né? Sim, eu acho que o atendimento é uma das coisas que a gente mais prioriza aqui, sabe? E eu digo com propriedade porque a gente recebe muitos elogios em relação a isso, né? A gente tem clientes exclusivos que não compram em outro lugar sem ser aqui com a gente, que vêm de outras cidades, porque a gente tem um bom atendimento, porque, né? Então, hoje, infelizmente, o bom atendimento ele é um diferencial. E eu digo infelizmente porque deveria ser o mínimo, né? Mas, assim, a gente trabalha com essa questão porque é importante que o cliente se sinta acolhido, sabe? A experiência. Isso. E a questão da experiência de compra, porque o ponto de venda hoje, ele Ering que tu encontra em qualquer lugar, né? Tu encontra no site, tu encontra no aplicativo. Então, por que tu vem no ponto de venda? Não é só porque tu quer o produto na hora, porque tu quer uma experiência diferente. Porque se tu quiser esse produto, tem entrega expressa 24 horas aqui que tu consegue comprar. Então, assim, a experiência de venda, sabe? A gente entregar para o cliente quase uma consultoria de estilo, de cores, sabe? Então, o atendimento que a gente tem é muito a nossa essência, assim, é muito a nossa cara para entregar, assim, esse resultado para o cliente, essa experiência de compra para o cliente, né? Pois é, isso tudo foi uma construção também, né, Júlia? Porque tu não tinhas até então lidado com a equipe, teve que te desenvolver dentro desse aspecto e te descobriste apaixonada por moda, tá fazendo curso de corte e costura, tá arrasando nas redes sociais, ou seja, tu super te descobriu múltipla, com Sim. tantas possibilidades. Como é que foi essa jornada da descoberta da nova Júlia aí para ti? Olha, foi um processo bem difícil, porque primeiro acho que a gente tem que lidar com muitos julgamentos, né? De tipo, tu é engenheira química e vai gerenciar uma loja, né? Isso é um julgamento, tu não espera, talvez que a pessoa fale isso, né? E eu vou gerenciar uma loja, tá tudo bem, o problema é meu, né? Tipo assim. Então, quando eu fui. A verdade, a questão do corte e costura, para eu me redescobrir nessa nova Júlia, ela veio de uma vontade, porque eu tenho cidadania alemã. E a cidadania alemã, ela vem com uma história pela parte da família do meu pai. E veio com meu bisavô, meu avô, meu pai, tudo do lado do meu pai, né? E daí eu fiquei pensando, ok, vou passar para os meus filhos, né? Toda essa história, todo esse legado da família, essa herança da família do meu pai. E daí eu pensei, bom, eu tenho minha mãe também, né? Tipo, eu tenho que levar alguma coisa da família da minha mãe, porque afinal eu sou uma junção, né, de duas famílias. E aí eu fiquei naquela, assim, sabe? Tipo, o que eu vou levar da família do meu pai e da minha mãe? Da minha mãe, aliás. Eu fui me dando conta de que todas as mulheres da minha família costuram. A minha Dinda costura, minha mãe foi muito tempo costureira, minha avó ainda costura, a mãe do meu pai também costurou muito tempo, minha tia, todas as mulheres, assim, a minha sogra também costura. Então, todas as mulheres da minha família praticamente têm isso na veia, né? E eu pensei, eu não sei costurar. Tá aí uma coisa que eu vou aprender. E aí me matriculei num curso de corte e costura e não contei pra ninguém. Não contei pra ninguém que eu ia fazer. Quando eu fui ter a primeira aula, aí eu contei, né, pras gurias aqui da loja e tal, contei pra mãe. E a mãe achou o máximo, assim, porque ela nunca tinha imaginado que um dia eu ia gostar disso, né? E aí tá. Daí fui fazer, pensei, vou fazer uma aula experimental, vou ver o que eu acho, né? Ver qual é que é do negócio. E aí fui e comecei a descobrir algumas coisas, assim, em mim que eram terapêuticos, assim, sabe? Tipo, o curso de corte e costura, ele me tira
do mundo, assim, parece, me bota dentro daquela salinha, com aquela máquina de costura, e ali eu fico, sabe, tipo, 3 horas na semana, sem conseguir nem mexer no celular, porque eu não tenho nem tempo, sabe, de fazendo ali as coisas e tal. Já fiz uma saia, já fiz já fiz uma calça, já tô fazendo um vestido agora. Até ontem minha mãe, a gente estava trabalhando no meu vestido em casa, que daí, então com isso a mãe me deu uma máquina de costura, né, que eu não tinha. Então fui descobrindo algumas Júlias dentro de mim que eu não conhecia, assim, né? E outra questão agora bem recente também, que também não tem nada a ver com a loja, não tem muita coisa a ver com moda, na verdade, mas tem muito a ver com essa questão de ensinar alguém, porque eu gosto muito de ensinar, né? Então, eu fui fazer tô fazendo um processo de terapia para me reencontrar, assim mesmo, né? Nesse mundo agora, tipo, tá, a Júlia veio para quê? Afinal, né? O que eu sou boa? O que eu quero fazer, né? E aí juntou uma questão muito forte minha, que eu tenho muita vontade de ser mãe. Juntou essa questão da costura, que traz essa questão mais do lar, de ter posse, assim, do lar, das roupas, enfim, né? E aí eu comecei a fazer um curso de doula, uma formação de doula. Roberta de boca aberta. Tô boba! Nossa! Eu acho que tu ficou Essa como tu não eu. esperava. Essa eu fiquei, Eu tô tô boba chocada. ainda. Eu tô boba ainda, né? Que lindo, guria! Sim, e eu acho que já as primeiras aulas, assim, né, vem de encontro a muita coisa que eu acredito, assim, né? Toda essa questão de ensinar os pais sobre questões biológicas mesmo da mãe, do corpo, de como que os processos acontecem realmente durante a gravidez, né? E aí, eu acho que juntou a fome com a vontade de comer, sabe? Juntou, tipo, a vontade de ser mãe e a vontade de ensinar algo a alguém, algo que fizesse sentido para mim, sabe? Porque eu acho que a minha geração e muitas pessoas, até tu mesma, né, Roberta, a gente já conversou sobre isso, que a gente tem buscado muito o que faz sentido pra gente, né? E eu acho que vai ser se eu não for trabalhar com isso, vai ser algo para quando eu tiver os meus filhos, né? Conhecimento para quando eu tiver os meus filhos. Então, acho que é algo muito muito meu, assim, né? Essa vontade de ser mãe, e a mãe tá aqui para me não mentir, que eu tenho desde muito novinha. Desde muito novinha. Então, já teve casos, assim, de que o Felipe, meu noivo agora, ele já chegou me obrigar a tomar o comprimido na frente dele, porque ele achou que eu tava parando de tomar comprimido para engravidar, sabe? Louco! E de tanta vontade, assim, sabe? Então, acho que essa é uma outra nova Júlia que eu tô conhecendo. E a mãe sempre me disponibilizou muito esse experimentar, sabe? Eu acho que isso também eu tenho muito comigo, porque eu sei que eu tenho apoio, sabe? Então, por que eu não vou experimentar? Que lindo isso, gurias. Nossa, eu acho que essa liberdade para a gente poder, de fato, se testar e viver as oportunidades que a vida vai nos dando, eu sei que a Rose também está abraçando, né, Rose? A Rose também, Sim. à distância, com o tempo possível, tu também está fazendo outras formações e te descobrindo uma outra mulher também. Sim, a distância e o fato de não estar assim naquelas 8 horas dentro da loja, né, me disponibilizou também a pensar, né, o que mais eu poderia. E tu sabe, né, a gente tem a crise dos 40, a crise dos 50. A mulher, ela tem, eu não sei, eu acho que São ciclos, né, gurias? São Vamos ciclos. dizer, porque crise parece que é algo tão negativo, ruim, mas eu encaro isso como algo de bom, uma maturidade que vai chegando e que vai nos abrindo a visão para outras possibilidades. Sim, eu acho que é uma evolução, na verdade, né? A gente vai evoluindo. E eu acho que eu evolui muito nesse período, assim, com a entrada da Júlia, com a mudança da loja, com a mudança de cidades, né? Que daí, eu estava dizendo, a gente morou no Mato Grosso um ano,
no forte daquela pandemia toda e toda essa questão de mudança da loja, mas em março a gente voltou embora, né? Porque terminou a obra lá e em março a gente voltou para Porto Alegre. Mas eu sabia que em Porto Alegre a gente não ia ficar, né? Porque os trabalhos eles não estão aqui no sul. Os trabalhos da engenharia civil tá mais para cima, né? Até para São Paulo e tudo. E aí surgiu a oportunidade do Ademir de ir para Itapema. Itapema é uma cidade que está explodindo no meio civil, né, da engenharia civil, e surgiu essa oportunidade muito boa. E a gente foi para lá, e agora a gente está, assim, mais acomodado, está gostando mais do lugar que a gente está, porque é praia, né, então, assim, já trouxe um conforto maior, né, a distância não é tão grande, então, já deu uma acalmada, assim, na Rose, né. Mas eu tenho feito curso, sim, eu tenho feito curso de terapeuta Ayurveda, muito assim em questão da chegada, da minha, vamos dizer assim, da minha chegada aos 50 anos, que eu cheguei esse ano, e traz muito essa questão de estilo de vida, qualidade de vida, né, envelhecimento saudável, né, longevidade, né, que é uma palavra que eu trago muito agora comigo, né, e esses questionamentos todos me direcionaram ao curso de terapeuta Ayurveda, que é a parte mais de se ver, se sentir, né, e se cuidar. Então, tá muito legal isso, sabe? Atividade física, boa alimentação, mente tranquila, né? E isso é muito bom, porque é um aprendizado também, né? Que eu tô levando, porque isso que eu queria comentar, ouvindo a Júlia, né, aqui falar, não é fácil ser mãe, né? Mãe e trabalhar com filha, no caso, como o nosso caso, eu acredito que essas empresas familiares passam por esse processo que a gente passa, né? Por exemplo, assim, eu tenho que cuidar como eu falo com a Júlia, porque ela tem um gênio forte, ela é uma pessoa determinada, ela é uma pessoa, assim, com a competência dela, mas eu preciso saber lidar com ela. Então, eu, como gestora, tive que aprender muito. É diferente dos funcionários, como eu lidava antes, porque eu sou razão mesmo, eu tenho isso dentro de mim, eu sou razão, eu sou direta, né? Pé no chão. E pé no chão. Mas, assim, a Júlia, por ser filha, eu tinha que ter muito mais cuidado, né? Porque qualquer coisa, o choro vinha, né? O mimimi chegava, o vitimismo chegava da parte dela, né? Então, conforme eu apertava ela nas tarefas, vamos dizer assim, como gerente da loja, como, né, ela faz aqui esse papel, eu tinha que dizer para ela, tu como gerente tem que me entregar isso, os relatórios, as metas, os resultados. E aí, agora tem que separar essas duas partes da relação, a Júlia filha e a Júlia gestora. Muito, muito difícil isso. Eu vou dizer assim que a parte mais difícil para nós foi isso, porque eu tenho que ser firme nas minhas colocações com ela, porque ela precisa me entregar um resultado e isso a loja tem que ir bem, né? Tem que esse resultado, eu preciso desse resultado. Então, conforme eu ia falando as coisas para ela, ela já achava que era muito difícil, que, né, que não ia dar, e daí começava a chorar. E aí, muitas vezes, ela dizia, eu não quero mais, eu arrumo outra pessoa para ficar aqui, porque eu não vou ficar mais. Eu já pedi demissão várias vezes. E teve uma vez, eu fui acumulando, ela chorava na minha frente, eu tinha que ser a forte, mas depois que eu desligava a câmera, eu ia chorar também. Então, foi muito difícil nossos primeiros 3, 4 meses, né, Júlia? Acho que mais até. Mais até, né? 5, por aí, 6 meses. Porque eu tinha essa dificuldade, né, de gerir essa parte dela, né, como filha. E aí teve uma vez que ela veio e chorou e disse que não queria mais, e eu tive que dizer as verdades para ela. Foi a reunião mais difícil que eu tive de todas na minha vida, aonde eu tive que dizer para ela que isso ela estava fazendo várias vezes, que se ela quisesse sair, então que ela saísse mesmo, e aquela postura não era a que eu esperava,
né, dela como um choque de diretor. realidade e de maturidade. Tive. Foi muito difícil. Eu tive que falar muitas verdades para ela naquela reunião. Fui bem firme e A e gente aí, ficou, acho que uns 4 dias sem se falar depois. sem conversar. Sim, foi muito forte. Eu falei tudo o que eu queria dizer para ela, mas falei firme e desliguei a câmera e pronto, sabe? Foi assim um choque que eu dei nela. E aí foi um processo até a gente conseguir chegar a conseguir conversar de novo. E aí eu tive uma ideia que eu tive que contratar uma consultoria de gestão para funcionar como mediadora. Né? Nós precisamos de uma mediadora. Tu acredita isso, Roberta? Olha só, eu acho que isso é uma super decisão madura, né, de duas pessoas que entendem que precisam fazer o negócio funcionar. Sim. E que também tem que aprender a administrar essas emoções, essa relação, né? Porque como mãe, tu sabe, tu é mãe, no momento que o filho chora a dor, tu te compadece da dor. Aí eu tava quase que me abraçando, chorando junto com ela. Mas, opa, pera lá, nós temos um negócio, nós precisamos gerir isso aí, nós temos uma oportunidade maravilhosa na nossa mão, né? E precisamos trabalhar. E aí eu contratei, então, uma consultoria, né, da Michele Machado, que agora é nossa super amiga nossa, e ela veio com esse intuito de mediar a nossa fala. Então, as nossas reuniões são com ela é a terceira pessoa, ela ouve a Júlia, ela me escuta, ela teve, inclusive, conversas só com a Júlia, conversas só comigo, porque, assim, a gente não nasce sabendo, a gente precisa aprender. E eu tive que aprender como lidar com a Júlia. Eu estou aprendendo, eu ainda não sei direito, eu ainda cometo muitas coisas erradas, né? Ela me falou como a Júlia é, como ela funciona, como que precisa ser, e falou para a Júlia como eu sou também. Então, nós duas estamos cientes de cada uma com o seu perfil, e aí, como líderes, nós precisamos saber lidar com os perfis diferentes que apresentam para nós, né? Então, essa é a questão. O aprendizado, assim, foi muito profundo, sabe? E graças a Deus, a Michele veio e nos iluminou, nos auxiliou, fez a gente evoluir muito nas nossas conversas, assim. Ainda tem conversas que acontecem quando tá só eu e a Júlia, ainda tem conversas difíceis ainda entre nós, né? Mas aí eu não me aprofundo muito no assunto e deixo para falar daquilo de novo quando a Michele está junto. E aí que a gente começa a chegar mais a um denominador e aí evolui bastante o trabalho, sabe? Então, foi muito legal. Agora, ouvindo vocês, eu fico pensando, né, meninas? Vocês hoje estão empreendedoras à frente de uma loja, mas isso preparou vocês para a vida? Muito. O aprendizado todo que vocês tiveram e essa veia empreendedora de realizar, de fazer acontecer, isso a gente leva para N situações e N oportunidades que vão pintar ainda aí para frente. Sim, e uma coisa assim que eu quero comentar é o seguinte, a dificuldade maior de trabalhar com filho é a questão assim que ou eu tenho essa dificuldade assim de conversar de trabalho na hora de trabalho, conversar de outras coisas em horários... Delimitar os espaços. É muito difícil. É muito difícil. Quando eu jogo alguma coisa de trabalho fora do horário, a Júlia me poda. Ela diz, não, vamos falar sobre isso amanhã, ponto. Aí, o que acontece? Eu já não consigo conversar uma coisa sobre fora do trabalho com ela. Então, a nossa relação ficou, assim, estremecida, e fica estremecida. Nós ainda estamos aprendendo. Tem coisas que fora fora do trabalho, assuntos fora do trabalho, eles estão em stand-by por enquanto. A gente não está conseguindo evoluir muito. Nós estamos focada muito no trabalho, porque realmente é um mês de dedicação total, e aí acaba que fica pesado, né? Agora estamos no momento pesado, mas aí depois vem as férias, e lá nas férias nós vamos curtir mãe e filha. Não é um mar de rosas, não é assim, tudo
florido trabalhar com o filho, é bem difícil. Sim. E eu estou sentindo essa dificuldade, essa divisão agora de falar de trabalho. E tanto que quando eu estou na loja, por exemplo, a gente não fala de outro assunto a não ser das coisas da loja. E aí eu sinto uma falta enorme, parece que eu estou perdendo a filha, sabe? É uma sensação muito grande parece que eu estou perdendo a minha filha, sabe? Que eu não estou conseguindo conversar as outras coisas que eu gostaria de curtir com ela, outros momentos, né? Que nem, por exemplo, agora eu vou casar, né? Vou casar em março. Daí, às vezes, a gente faz reunião, aí a mãe pergunta, ai, como é que foi o não sei o que lá que tu foi ver no final de semana? E eu, mãe, eu preciso de reposição. A referência é tal. Tá faltando no estoque. Tá faltando. Viu só o que tu fez com essa menina, Rose? Agora ela virou a tua gerente e ela só quer saber de serviço. Pois é. Então, às vezes, a mãe daí vem com um assunto pessoal no meio da reunião que a gente precisa decidir as coisas, sabe? Aí também fica complicado, porque é difícil para mim também. Só que, ao mesmo tempo, em casa, por exemplo, eu não consigo ficar conversando sobre trabalho o tempo inteiro, me cansa, sabe? Eu tenho marido para cuidar, tenho cachorro para dar atenção, sabe? Ainda não tenho filho, mas se tivesse, tinha ainda filho para cuidar. Mas, assim, eu acho que é uma coisa muito da minha geração. Isso, né? Essa questão de separar o que é trabalho de trabalho, o que é lazer de lazer. E a mãe vem de uma geração que, se não trabalhar, não vai ganhar. Entende? É o ganha-pão, é aquilo ali. E eu entendo ela porque ela é a dona do negócio. Se ela não fizer, ninguém vai fazer. Entende? Por mais que eu esteja aqui, eu vou fazer o meu trabalho e vou fazer e pronto, vou para casa, vou fechar a loja e vou para casa. Então a mãe não, a mãe respira todo esse ar e ela vem de 30 anos respirando isso o tempo inteiro. E eu não, né? Eu batia meu ponto e ia embora. E que aconteça o que tiver que acontecer. Mas né? será que tu não tem muito para ensinar para ela nesse sentido também? Então, porque a gente fica ali 24 horas pensando no trabalho também não leva muito lugar, não. Exatamente. A gente fica enlouquecida. Exatamente. Só que o que eu vou te dizer? De uns tempos para cá, a fruta não cai longe do pé, né? E aí, de uns tempos pra cá, a gente tinha tanta coisa pra fazer que eu tava tendo insônia. Lembra que eu te contei? Sim. Eu tava tendo insônia porque eu não conseguia parar de pensar nas coisas que eu tinha que fazer e as coisas não davam certo. E parecia que a gente tava remando e não saía do lugar. E eu tinha que pensar em alternativas do que eu ia fazer para as coisas acontecerem. E foi, assim, angustiante, sabe? E aí, foi aí que eu comecei a terapia, eu acho. Eu tive uma crise muito intensa, assim, de cansaço, porque eu não conseguia dormir, eu não conseguia... Teve um dia que eu cheguei, assim, a gente fez a reunião, eu só chorava, né? Chorava. E a mãe disse, não, tu precisa de terapia, sai daí agora e vai pra casa. E ela desligava a câmera, Roberta. Nós na reunião com a Michelle, e ela desligava a câmera. Desligava a câmera e não queria ver nem ouvir, sabe? Ai, foi assim, foi tenso o negócio, sabe? Ela pegava e desligava. Eu pensava, meu Deus, mas assim, como que eu à distância vou chegar nela? Porque a vontade que eu tinha era de abraçar, de dar o colo, sabe, ali, né? E ela desligava a câmera e pronto, me podava que eu não conseguia falar um ai, né? E só chorava. E gurias, para a gente ir chegando para o finalzinho, que já está quase fechando uma hora da nossa conversa, aprendizados desse período todo, então, do aprendizado da Júlia, né, de ter passado por essa grande escola, que é, né, a escola de tocar um negócio, de estar à frente de um comércio, num momento tão diferente que nunca, nem a Rose viveu nesses 30 anos, né, Rose, de comércio, nunca enfrentaste uma pandemia. E o que fica de aprendizados que a gente pode contribuir para quem está nos ouvindo e que também é empreendedor e que também trabalha com o comércio, possa aplicar ou levar para o seu negócio? Olha, eu vejo assim como a busca da atualizações, né? Um aprendizado. Aquilo, como eu já vivi comércio 30 anos, toda a minha bagagem, ela, para mim, chegou num ponto que não tinha mais valor. Eu precisava olhar para o novo. E buscar o novo significa relacionar com outros lojistas, buscar plataformas de conhecimento, né? Inclusive, eu indico o Sebrae,
que é assim, passou por uma reformulação muito grande, hoje está assim, muito bom para atendimento ao cliente, né? E esse é o grande aprendizado, que aquilo que a gente vinha fazendo, a receita de bolo não tem. Tu tem que reescrever a tua história. Aquele negócio de dizer de se reinventar é muito verdade, sabe? Buscar a tua essência, foi o que a gente fez, buscar a nossa essência para algo novo e não ter medo do novo. E como palavra-chave, eu deixaria coragem. Tá? Eu trago comigo muito essa palavra, é preciso ter coragem. Porque se tu tiver coragem, tu busca o aprendizado, tu busca o conhecimento, tu busca se mexer, né, do lugar. Então, primeiro ponto, coragem. Esse é o aprendizado grande, assim, que eu tive nesse período, que foi inusitado, nunca vivido, e hoje a gente pode olhar para trás e orgulhosamente nos dar os parabéns, porque estamos muito bem, graças a Deus. Graças à minha equipe. É verdade. E antes da Júlia entrar com a fala dela, eu queria comentar que eu acho que além da coragem, tem que ter paixão pelo que se faz, né, Rose? Por mais que as coisas tenham mudado, e a gente ouve às vezes muito, mas eu fiz isso toda a minha vida desse jeito, por que agora eu tenho que fazer diferente? Tem que fazer diferente. Como tu bem colocaste, tem que botar para trás aquilo que não vai se repetir, aquele jeito de vender que não rola mais. Tem aí todo um universo novo que eu vejo que a Júlia também consegue se colocar e utilizar da melhor forma, que são as redes sociais, que é um canal que veio para aproximar ainda mais, e veio para aproximar ainda mais o cliente. Então, quando a gente é apaixonado pelo que a gente faz, a gente também vai atrás e constrói, reconstrói, enfim, vejo que isso também é um super legado para quem tem vontade de empreender e para quem quer estar à frente de um negócio. Agora, a Júlia, me conta. Eu acho que o maior aprendizado para mim foi a questão de lidar realmente com as pessoas. A gente já falou, né? Eu posso estar sendo até um pouco repetitiva, mas o quanto isso é importante tanto na nossa vida profissional quanto na nossa vida pessoal, né? Me desenvolveu para muitas outras formas de me comunicar, né? Porque eu sempre fui, assim, comunicativa, mas eu tinha uma comunicação, assim, meia grossa, sabe? Meia, assim, faca na bota, sabe? Então, eu acho que essa experiência aqui na loja fez com que eu mudasse um pouquinho as minhas formas de me comunicar. Então, hoje eu já penso melhor como que eu vou falar, e as situações vão se colocando, né, pra gente. Então, acho que o principal, assim, foi de aprendizado para mim, foi a questão da comunicação com a equipe. Eu acho que isso, eu não tinha tido essa experiência, foi uma experiência totalmente nova para mim, e foi o que eu mais aprendi, assim, sobre feedback, sobre comunicação como um todo, assim, porque tu falar coisas boas é sempre bom, né? É fácil. Agora, tu corrigir, tu dizer, olha, vamos fazer assim, de repente vamos mudar, né? E tanto na questão de vendas quanto comportamental também. Ele não é uma tarefa simples, sabe? Porque é outra pessoa que tá ali, não é um robozinho que vende, sabe? Tem uma outra pessoa que tem seus problemas pessoais, que tem outras coisas também, né? Então, eu acho que isso foi o que mais, assim... A Michelle diz que fica orgulhosa, né? Então, acho que dá para confiar. Eu acho que esse foi o meu maior aprendizado. Que lindo, Gurias. Eu diria ainda, Roberta, que olhando aqui de Rose para a Júlia, né? Ela despertou a líder que existe nela, né? De uma forma muito harmônica, assim, sabe? De um jeito muito amoroso, né? Então, ela se conheceu mais, né? Ela despertou para essa liderança que estava dentro dela, talvez ainda não estava tão, né, assim, aparente, aflorada. Né, aflorada. Essa liderança me surpreendeu muito, né? Ela, muito bom, muito gostoso. Está sendo muito gostoso esse processo todo. Bate um orgulho, Rose. Bate, o babador tá aqui, né? Tem que muito orgulho. Que coisa boa, meninas. Foi um prazer mais uma vez ter vocês aqui comigo em mais um projeto, né? O Roberta Comunica agora, essa temporada, Elas Transformam.
Eu enxergo vocês como realmente líderes transformadoras, né, que estão propondo esse atendimento tão acolhedor e tão diferenciado que vocês construíram, né, como marca, como diferencial, que qualquer que seja o projeto que vocês estiverem à frente, a gente sabe que vai vir. Então, isso é muito especial e isso a gente sabe que é único e se constrói ao longo de uma vida. Nossa, que lindo, Roberta. Eu fico muito feliz, honrada de estar participando contigo desse teu projeto. Eu sou tua fã, te admiro muito. Nós somos, né? Eu acho que bateu muito a nossa química, né? Desde o início, né? E eu fico, assim, muito feliz em falar da nossa história, porque eu sei que muitas pessoas passam por situações como a gente passa e não estamos sozinhos. A gente pode trocar, a gente pode... Quem estiver ouvindo e quiser nos chamar para conversar, trocar ideia, estamos abertos a isso, né? Porque não existe a gente viver sem deixar tem que deixar um aprendizado para nós e para quem quiser também, né? Dividindo isso, né? E o teu canal, o que tu está fazendo potencializando tudo isso, né? Para a gente, essa troca que eu acho fundamental, né? Nossa, muito obrigada, Roberta. Estou bem feliz em participar contigo. Vai ser um sucesso, com certeza. Que delícia, gurias. Já está sendo... Estamos plantando essa sementinha e a gente quer levar esse Roberta Comunica, elas transformam para um evento daqui a pouco presencial. Então, já estou trazendo spoilers aí do que vem pela frente nesse ano de 2022, que a gente quer começar em alto astral, com muitas possibilidades e conectando o tanto de mulheres empreendedoras que estão aí na nossa volta. E a gente sabe que quando a gente está juntas, a gente tem um potencial que ninguém nos para. É verdade. Unindo forças. Unindo forças, com certeza. Isso mesmo. Perfeito. Então, meninas, e esse episódio do Roberta Comunica, elas transformam, vai ficando por aqui e a gente se encontra no próximo. Um abração, obrigado. Beijo. Um beijo. Gente boa, vocês lembram que lá no comecinho desse episódio eu disse para vocês que quem ficasse até o finalzinho ia ter uma super oportunidade? Pois eu quero contar para vocês que a Usaflex liberou um cupom de desconto especial para as nossas ouvintes. Uhul! E se você estava de olho nas novidades da marca, agora vai dar para fazer as tuas compras com 15% de desconto usando o nosso cupom ELAS15 no e-commerce usaflex.com.br. Não é o máximo? Só Usaflex para estar com a gente nesse movimento de incentivo ao empreendedorismo e à liberdade feminina. Vamos juntas, gurias! E também estão com a gente nessa temporada do podcast Roberta Comunica, Elas Transformam, a Exatos Contabilidade, que há mais de 30 anos incentiva o empreendedorismo. Eu já tive a oportunidade de me reunir com o Gilberto e a equipe na sede da Exatos em Estância Velha e preciso dizer que fiquei impressionada com o nível de conhecimento de todos e o carinho com que eu fui recebida. E eu ainda tenho orgulho de anunciar mais uma marca parceira do Elas Transformam. É a Gamaria Joias Contemporâneas, a grife de acessórios inspirada em mulheres de verdade, como eu e como vocês. E se você ainda não conhece os produtos da Gamaria, eu te convido a acessar o Instagram, a Gamaria Joias Oficial, mandar um direct e pedir a visita de uma das mais de 500 consultoras espalhadas pela região sul do Brasil. Quando elas abrirem o kit para vocês, gente, vai ser paixão à primeira vista. Um beijo e até o próximo episódio!